Amém? Aleluia. Claro, querido, fique à vontade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que é o nosso Rei, é o nosso Pai, não é? Nosso Senhor Jesus Cristo, manifestando sua graça através do Espírito Santo que está em nós, e por isso nós queremos louvar o Senhor. Queremos colocar nossa vida diante do altar do Senhor, queremos realmente desfrutar da presença do Senhor. Amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Obrigado, irmão Alan John, por esse momento tão precioso. Louvado seja Deus, grande é o Senhor. Queridos, nós somos presenteados o tempo todo por perceber e por entender que Deus, na sua graça, Deus, na sua grande misericórdia, tem nos dado condições, tem nos presenteado, na verdade, por momentos iguais a esse, onde nós temos a oportunidade de glorificá-lo através de cânticos espirituais, através da nossa introspecção, aonde nós nos olhamos para tentar ver a grandiosidade de Deus na nossa vida. Queridos amados irmãos, nós temos um contexto da palavra de Deus, uma mensagem da palavra de Deus para os amados irmãos. Hoje é culto de doutrina, e o culto de doutrina é exatamente um momento onde nós refletimos sobre a nossa vida, onde nós conduzimos a nossa vida, né? Onde nós vivemos essa construção da prática do Evangelho para nós vivermos a nossa vida diária. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Queridos, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no no livro de Romanos. É o livro que nós estamos fazendo a leitura anual. A todos os amados irmãos que abraçaram essa causa, a leitura anual, né, estamos fazendo. Então, por favor, pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Romanos, queridos, o livro de Romanos. Amém? Vamos lá, Romanos capítulo 6. Por favor, eu quero que você comece a leitura do versículo 1.
Romanos 6, capítulo 1, ele diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando por causa da graça? É exatamente, irmãos, baseado em um momento tão difícil que nós estamos passando, tão complicado que nós estamos atravessando, o que a exortação para toda a igreja que está passando essa dificuldade é dizer, irmãos, nós somos graciados, nós fomos alcançados por tamanha bondade de Deus, nós fomos abraçados por Deus, nós fomos amados por Deus, nós fomos acolhidos por Deus, nós fomos tirados da onde estávamos, da nossa condição deplorável e fomos, recebido por um reino de graça, por um reino de amor. Então, nós somos considerados, queridos amados irmãos, nós somos considerados bem-aventurados. Então, eu levo essa palavra a todos os meus amados irmãos, não só da comunidade, a igreja onde nós fazemos parte, mas para toda a igreja mística, aquela igreja que confessou a Jesus, aquela que segue o Cristo ressurreto, essa que vive debaixo da graça, que vive debaixo da grande misericórdia de Deus, é exatamente sobre essa igreja que, independente da instituição religiosa que a igreja do nosso Senhor Jesus faz parte, essa palavra é para você. A palavra é que você é privilegiado, é que você foi alcançado, você é feliz, você foi abraçado por Deus de uma maneira maravilhosa. Essa graça que não foi barata, mas foi uma graça extremamente valiosa para toda a carreira humana, né? Mas essa graça, ela precisa ser entendida, essa graça precisa ser conduzida, essa graça precisa ser, de certa forma, ela precisa ser vivida através de nossa vida. Queridos irmãos, por que eu falo isso tudo? Porque o texto ele começa falando isso. Que diremos então? Como que nós vamos viver a vida se nós formos alcançados por tamanha bondade? Como nós vamos viver? Como nós vamos viver a vida? Da mesma maneira, antes de conhecer a graça, o que a graça ela produziu em nós? O que a graça fez quando nós fomos alcançados? O que o Senhor Jesus na cruz do Calvário nos proporcionou a partir de então, né? O que, irmãos? Como que isso é um fator crucial para a nossa vivência? Então é exatamente baseado nisso que eu quero trazer a mensagem, vivendo debaixo da graça, vivendo na oportunidade de ser um escolhido de Deus, um chamado, na oportunidade, de ser um embaixador, de ser alguém de fato que abraçou essa vida e foi beneficiado com tamanha bondade. Querido, versículo 2, ele diz o seguinte: de maneira nenhuma nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Irmãos, se nós formos alcançados dessa forma, jamais nós vamos nos submeter novamente a uma vida que nós vivíamos antes. Jamais. E é exatamente baseado nisso, irmãos. O que nós estamos passando hoje, o que nós estamos vivenciando hoje, é uma perspectiva da passividade cristã que está sendo construída em função de tudo que esse vírus ele tem proporcionado. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado porque às vezes a ideia de pecado é só aquela que a palavra de Deus fala no próprio livro de Romanos, a transgressão da lei. Irmãos, pecado ele não é só a transgressão da lei, o pecado é a omissão por não viver a graça.
O pecado é não entender a graça e não dar a devida importância para ela. Então, queridos amados irmãos, muito cuidado. Aí eu lhe falo como você deve viver a graça em momentos difíceis. Alimente-se, alimente a sua vida. Em Gálatas deixa muito claro esse combate entre carne e espírito. E se você alimenta o espírito, você prevalece sobre a carne. E é exatamente nesse momento crucial que nós estamos em nossa casa. A nossa cidade entrou hoje em lockdown. Hoje é o primeiro dia de lockdown da nossa cidade, nós não podemos sair, precisamos ficar em casa, a saída ela deve ser restrita e acompanhada de muita importância e muito cuidado. Então, o que nós precisamos fazer dentro de nossos lares para viver a graça de Deus, para não pecar na nossa ociosidade, para não desagradar a Deus com nossa passividade. O que nós precisamos fazer, querido, na verdade é essa. O que nós precisamos fazer. O texto bíblico, ele continua conduzindo a gente a viver a graça de Deus, né? Não percebendo aquela graça que leva o homem a dizer, como o capítulo 5, se você for para o capítulo 5 de Romanos, lá o último versículo, ele diz assim, o 20 e o 21, ele diz, a lei ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Esse é o versículo 20 do capítulo 5. Então, baseado nisso, as pessoas entendem, bom, então se a graça ela aumenta, ela transborda no muito pecado, então eu vou continuar pecando para que a graça aumente na minha vida. Irmãos, isso é um erro muito sério. Isso só acontece para aqueles que ainda não compreenderam o privilégio que tem sobre a sua vida. Você é privilegiado e eu continuo falando isso. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, é o privilégio que nós temos como cristãos. Nós somos privilegiados de ser alcançados por essa manifestação maravilhosa, manifestação do Espírito em nós, testificando da fé que nós vivenciamos agora em Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos entender claramente a perspectiva da vida cristã no rol da graça de Deus. Irmãos, o versículo 3, ele diz o seguinte, ou vocês não sabem que todos nós que já fomos batizados em Cristo, agora fomos batizados na sua morte? Como, irmãos, nós vamos negligenciar tamanha construção? Nós que já fomos batizados com Cristo, irmãos, né? Nós fomos alcançados e fomos batizados, fomos envolvidos também na sua morte. É o que nós precisamos entender, queridos amados irmãos. Precisamos entender essa perspectiva maravilhosa, né? Irmãos, ao mesmo tempo que nós entendemos isso, entendemos também que a graça de Deus ela nos inunda. O que Cristo fez em nós nos proporcionou uma vida de regalia espiritual. Eu não estou falando de regalia humana, eu estou falando de uma regalia espiritual, irmãos. É onde nós somos abraçados por essa construção. Você lembra do episódio? Hoje a minha filha perguntou para mim qual era aquela perspectiva do Cristo falando sobre o seu reino, né, que ele iria apresentar o reino dele, como que seria esse reino. Irmãos, nós vivenciamos esse reino, nós estamos sendo administrados pela construção do reino de Deus.
né? Nós precisamos entender isso. Essa administração direta do reino de Deus é uma proposta, né, daquilo que o próprio Senhor Jesus nos construiu ou nos deu para vivermos a vida cristã nessa terra. Nós estamos debaixo de um governo, o governo de Cristo, e que nos proporciona, queridos, nos proporciona graça e privilégio. Mas aí você diz quais são os privilégios do reino de Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela traz algumas ferramentas maravilhosas que muitas pessoas usam de forma equivocada. Diz que nós somos mais do que vencedores, né, em 1 João. Ela diz que nós somos alcançados por alguém que está conosco, somos alcançados por essa proteção, como diz o texto bíblico, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Isso falado lá no Antigo e que foi mencionado no Novo, mas é uma perspectiva que nós precisamos entender, que esse cuidado de Deus é que a gente não perca a direção, que a gente não se desvie desse caminho maravilhoso. Nós não podemos deixar, eu vou falar de uma frase chula, né? Chula sim, muito, muito comum, mas não deixar a peteca cair. Nós não podemos nadar e morrer na praia. O que significa isso? É não levar em consideração a vida cristã e a graça que foi manifesta por nossa causa, para que pudéssemos ser beneficiados por tão grande amor. Irmãos, e o texto bíblico ele vai um pouco mais adiante e ele deixa claro, versículo 4, porque fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos também em uma vida nova, vivamos também em uma novidade de vida, em uma vida diferenciada, em uma vida que nos destaca como cristãos, que faz a luz que fez brilhar em nós o Cristo, que nos permite agora brilhar como reflexo do Cristo. Essa luz vai fazer a gente se destacar no meio da sociedade, vai fazer a gente produzir sabor aonde não tem sabor, que é o sal, no capítulo 13, né, de Mateus capítulo 5, que fala sobre o sal e a luz dos homens. O que nós precisamos entender claramente, irmãos, é que nós fomos colocados nessa sociedade como um fator crucial. Nós somos bem-aventurados. O próprio apóstolo Paulo diz, ele traz sobre a sua vida o privilégio de levar o evangelho. E isso é maravilhoso. E ele deixa muito claro lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crer, não só do judeu, mas também do grego. O que nós precisamos entender é que a oportunidade ela foi nos dada de viver Cristo e ser conduzido por Ele. Então, não permita que, eu vou falar de novo, a passividade e a ociosidade te conduza sobre esse momento tão difícil que nós estamos passando. Momento difícil, mas é um momento que deve fortalecer a nossa fé, deve fortalecer o nosso crer, porque nós nos construímos na nossa individualidade, nós fomentamos ainda mais a construção de nossa família. Nós precisamos entender isso, irmãos, e a nossa grande luta é contra o pecado, é contra desagradar a Deus. Essa é a nossa grande luta. A graça ela veio nos proporcionar condições de olhar para Deus na perspectiva do Cristo. E isso deve nos constranger a tal ponto, irmãos, de querer agradar a Deus e querer rejeitar o pecado. Nós precisamos
entender isso. Então, você sim é bem-aventurado de Deus. Você é a menina dos olhos do nosso Senhor e Salvador. Você, irmão querido, você é uma pérola preciosa. Você, irmão querido, você deve entender isso. Você deve perceber isso. A passagem que diz que se lança a pérola aos porcos é a grandiosidade do texto bíblico, da palavra de Deus sendo recebida pelos que de fato amam a Deus e que são conduzidos pela sua graça. É o que nós precisamos entender. A pérola está sendo dada e você precisa abraçá-la com todas as suas forças. A pérola do reino, sim, aquela joia que foi encontrada em um terreno e nós somos capazes de vender tudo o que temos para comprar o terreno e ficar com aquele tesouro que é o reino de Deus. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos saber, que a vida nova, essa vida diferenciada que o Senhor nos proporcionou para vivermos agora dentro dos moldes de um cuidado, de uma proteção, de um bem-estar espiritual, e eu quero que você entenda isso. Tá bom, querido? Versículo 5. Se desta forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também semelhantes a ele na sua ressurreição. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Se nós nos somos conduzidos, que nós fomos conduzidos a ele na morte, na semelhança da morte, nós também, irmãos, somos resgatados à semelhança da ressurreição. E isso é motivo de grande alegria para nós, irmãos, sermos alcançados pelo sacrifício de Cristo e recebermos, irmão, a convicção, a fé, essa fé, Deus que transcende, essa fé que nos eleva a uma posição diante dele na sua ressurreição, queridos. Oh, Senhor, isso é maravilhoso. E incrível que na ressurreição ele nasce com com um aceito. O Senhor que pesou a mão sobre ele, porque estava sobre os nossos pecados, com os nossos pecados, agora ele traz a sua ressurreição em glória e proporcionar agora da sua glória. Eu não estou falando dessa glória que não pode ser dada ao homem, mas da glória que foi recebida para proporcionar a mim e a você uma construção do seu reino, nós ainda estando nessa terra ainda com dificuldade, com luta, com choro, com lamento, mas ainda se nós experimentarmos um pouco do seu reino aqui na terra, se experimentarmos a construção do nosso Senhor aqui nesta terra. Versículo 6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem, ele foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, não mais sejamos escravos do pecado. Essa vida é passado, nós não somos mais escravos, nós fomos libertos disso. E é importante que a gente entenda essa prerrogativa para a gente poder viver em novidade de vida e alcançarmos de Deus a bem-aventurança descrito em toda a sua construção. Oh Deus, versículo 7, pois quem morreu foi justificado do pecado. Pois quem morreu foi justificado. É a ideia da nossa morte. É a ideia de nós entendermos que a nossa morte é uma relação direta com a morte de Cristo. Versículo 8, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele nós viveremos. Não existe vida longe dele. Não existe. Ele é a vida, como diz João 14,6. Ele é a vida e é essa vida que nos faz respirar. É essa vida, sabe, que nos faz agradecer, essa vida que nos faz dormir tranquilo em nossos travesseiros e dizer: Senhor, obrigado.
Obrigado, Senhor, porque em meio à dor, em meio ao sofrimento eu tenho paz. Você é capaz de ter paz em meio a toda essa atrocidade? Porque isso, irmãos, não é para nos abalar nossa fé. Isso não é de modo algum, irmãos, para nos constranger na nossa espiritualidade. Muito pelo contrário, é para você buscar mais a Deus e perceber que os sinais apresentados, eles são notórios para aqueles que conseguem ler os sinais. Se você consegue ler os sinais, como diz Mateus capítulo 24, você percebe que a sua alegria está se aproximando. Você percebe que a concretização da sua felicidade, da sua alegria se aproxima. E isso é glorioso, irmãos. Isso é maravilhoso. Aleluia, louvado seja Deus. É viver, irmãos, com essa viva esperança, é viver, irmãos, com essa graça nos envolvendo sem que a gente mereça. É o Senhor nos proporcionando vida, é o Senhor nos abraçando, cuidando de nós a cada momento. Você percebe o cuidado de Deus quando Ele te conduz, você percebe o cuidado de Deus até quando você é afligido na sua carne, quando você é afligido na sua alma. Você precisa perceber o cuidado e a graça de Deus manifesta sobre a sua vida. Você precisa entender. Você precisa, irmãos. Até porque, querido amado irmão, ouvintes desse vídeo, nós não estamos nessa terra para buscar os prazeres oriundos dela. O nosso prazer e a nossa satisfação, ela transcende completamente essa perspectiva. E é isso que nos faz ter a grandeza da nossa felicidade. Aí muitas pessoas acabam perguntando como ser feliz em meio a tão não pode, né? Porque muitos encaram a vida cristã dessa forma. Eu não posso isso, eu não posso fazer aquilo outro, eu não posso. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Está lá em 1 Coríntios, capítulo, se eu não me engano, capítulo 10, versículo 23. O texto diz assim, tudo posso. Eu posso todas as coisas. Ele diz, eu posso, nada é restrito a mim. Eu posso sim, mas eu sou conduzido e sou constrangido por uma graça. Eu sou constrangido, deixa eu ver o texto bíblico na íntegra, irmãos, para mim falar para vocês, 1 Coríntios capítulo 10, ele diz assim, versículo 23, ele diz assim, olha, tudo é permitido, não tem nenhuma proibição, tudo é permitido, mas nem tudo convém fazer, como diz o texto. Nem tudo é permitido, mas nem tudo edifica. O que nós vivemos na vida cristã é prazeroso, é alegria, é contentamento. Nós não podemos olhar de modo algum a vida cristã como um fardo, pois não é alegria. A vida cristã, irmãos, é um momento de grande regozijo, de grande alegria que foi nos proporcionado. Estávamos em uma condição deplorável, nós não tínhamos esperança nenhuma, nossa felicidade era momentânea e transitória. Agora não, a nossa alegria transcende para a eternidade. A nossa vida agora, ela acompanha um sentimento eterno dentro de nós, irmãos, que é indescritível. Indescritível. A palavra ela deixa claro até a ideia de que aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, nenhuma mente é capaz de imaginar. Não é capaz de levar à consciência aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, a minha e a sua alegria ela não está relacionada a esse mundo.
Então, tem de bom ânimo. O próprio Senhor disse: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Continue a caminhada. Deus te proporcionou graça. Deus estendeu a mão para você. Deus tem cuidado de você. Assim como em Mateus capítulo 6, ele deixa muito claro: eu não cuido das aves do céu. Eu não cuido dos lírios do campo, quanto mais vocês que são filhos. Quanto mais vocês que são meus. Irmãos, eu não posso jamais dizer para Deus que eu estou decepcionado com Ele. Jamais. Tudo o que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Foi me tirar da lama e do pecado. E nos proporcionar condições de viver. É exatamente essa vida que nós precisamos. O texto bíblico, deixa eu voltar para o texto. Ele diz assim, irmãos, lá, a gente estava lendo Romanos capítulo 6. Vamos lá. Romanos capítulo 6. O versículo que nós vamos ler é o seguinte. Versículo 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Versículo 10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, e assim hoje vivendo, ele vive para Deus. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vocês estão vivos para Deus. Vocês não pertencem mais a este mundo. Vocês não pertencem mais a essa construção. Vocês pertencem ao reino descrito pelo nosso Mestre. Vocês vivem para Ele agora. Você não vive para o pecado. Você não vive para a tendência natural do erro. Agora você vive para Ele. Mesmo que você cometa alguma torpeza, mas você vive para Ele porque você se volta e reconhece o seu erro. Você reconhece que você está sendo conduzido por Ele. Nós pecamos ainda por causa da nossa humanidade. Pecamos porque ainda estamos aqui, mas quando nós recebermos o nosso corpo glorificado, como Ele mesmo promete, quando nós formos levados, irmãos, para as alturas e vivemos com o nosso Senhor, nós vamos desfrutar da plenitude da alegria, da plenitude daquilo ser... Eu não tenho nem adjetivos para descrever a grandiosidade do que nós vamos viver com o Senhor. Então nós somos capazes de viver um pouco disso nessa terra, quando nós percebemos que nós fomos beneficiados por tamanha bondade. É isso que é importante para a gente. E da mesma forma, versículo 12, irmãos. Versículo 12, portanto, não permito que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Nós não estamos sendo conduzidos por isso. Nós precisamos entender que o pecado, ele não nos domina mais. Foi o conselho que Deus deu a Caim. Caim, o pecado ele jaz contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E exatamente o que ele fala para nós hoje, irmãos, principalmente nós tendo o Espírito Santo nos ajudando, nós podemos dizer não para o pecado. Nós podemos dizer não para essa vida vil e desprezível. Mas olharmos, entenda isso, nós não somos melhores do que ninguém, mas a felicidade e a alegria, ela transcende. O coração feliz, ele formoseia o rosto. Então, é o que nós estamos vivendo aqui dentro que vai externar em grande e repleta alegria no Espírito Santo. Queridos, versículo 13, olha o 13, irmãos, não ofereçam os membros de vosso corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas ofereçam a Deus. Como quem voltou da morte para a vida, fomos nós, da morte para a vida, fomos resgatados. Ofereçam os membros de seus corpos a Ele
como um instrumento de justiça, como um instrumento de justiça. O que nós precisamos entender que nós fomos resgatados e a nossa tendência natural é glorificá-lo. A nossa tendência natural é dar honra e glória ao seu nome. Aleluia! Louvado seja Deus. Agora entenda esse texto. Entenda esse texto, versículo 14, pois o pecado ele não os domina, é isso que eu estava falando. Ele não tem domínio, porque vocês não estão debaixo da lei, debaixo da legalidade, debaixo do legalismo religioso. Vocês não estão, é graça. É graça, é favor imerecido, mas debaixo da graça, como diz o texto bíblico. É essa vida repleta de amor, de consolo, de alegria que ele nos envolve. O texto seguinte, ele diz, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele mesmo diz, de maneira nenhuma. Como, irmãos? Como se a graça nos constrangeu, como que a graça nos presenteou, como cabe a nós voltar a viver uma vida sem a perspectiva de Deus, simplesmente porque a graça de Deus, né? A graça, então eu vou pecar e não é pelo que eu estou pecando, não, a graça, ela nos envolve, nos faz viver uma vida nova, nos faz viver uma vida novidade, mas não é peso, é alegria, como eu mesmo disse, é regozijo, é contentamento para a gente poder agradar o nosso Deus. É isso que é importante para mim e para você como igreja do Senhor Jesus. Não sabem quando vocês se oferecem para lhe obedecer como escravo, torna-se escravo daquele a quem obedece. Escravos do pecado leva à morte, mas a obediência leva à justiça, e quando nós somos conduzidos a essa perspectiva, versículo 17, mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, agora passaram a obedecer, entenda esse texto, de coração. Vocês estão vivendo agora de coração. É isso que é importante. De coração. Vocês estão vivendo de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Agora, irmãos, nós queremos fazer isso, mas não é simplesmente por retaliação. Tem muitos irmãos que servem a Deus com medo de ir para o inferno. Eu sempre digo uma coisa. Eu quero é Jesus. Eu quero é Jesus. E digo mais. Se Jesus for para o inferno, eu vou junto. Não tenho medo do inferno, irmãos. Você sabe por quê? Porque não é o medo do inferno que me faz me aproximar de Deus, mas é o amor que Ele produziu em mim, a alegria e o contentamento que me faz cristão, que me faz companheiro, co-herdeiro com Cristo, irmãos, embaixador do Senhor nessa terra. Isso é privilégio, irmãos, aleluia, louvado seja o Senhor. É isso que nós precisamos vivenciar, irmãos. Nós não podemos ter medo do inferno, nós não podemos ser construído por esse sentimento. Não é dessa forma que nós somos conduzidos. Não, irmãos, não é assim. É pelo amor de Deus, porque se você se aproxima de Deus por medo do inferno, então a graça ainda não fez sentido para você. A graça precisa fazer sentido. Ela que proporciona a mim e a você esse momento tão glorioso e tão maravilhoso que nós enfrentamos em meio às tempestades da vida. Amém, irmãos? Que possamos, eu e você, andar por sobre o mar em meio à tempestade vindo. E eu estou falando andar por sobre o mar na perspectiva espiritual. É isso que nós precisamos entender. Não é que você vai lá para o Gurupatuba e agora você vai andar sobre o mar. Irmãos, e tem mais. Não busque milagres para você crer.
A graça é suficiente. Não busque construções ou manifestações extraordinárias e espirituais para que você creia. Se isso fosse suficiente para a nossa alegria, o povo no deserto passou 40 anos vendo, irmãos, todos os dias o milagre do Senhor, mas ainda assim, todos que tinham 20 anos para cima morreram todos. No deserto, uma nova geração veio. Entenda isso, perceba isso, irmãos. Não busque milagre, busque Deus. Não busque manifestações espirituais, elas vão acontecer naturalmente na sua vida. Quando você buscar a Deus na sua casa, no seu quarto, elas vão acontecer naturalmente, mas por favor, não sejam conduzidos por elas. Não sejam conduzidos, é a graça que te envolve, é o Cristo ressurreto. É essa perspectiva, é essa felicidade. Se você está enfermo, eu canto um hino. Eu canto um hino que mudou a minha vida. A perspectiva desse hino, irmãos, é maravilhosa. Se Deus quiser, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Irmão, se Ele me curar, glória a Deus. Se não curar, Ele é Deus. E vou continuar seguindo e glorificando Ele com toda alegria, com todo regozijo, com todo fervor da minha existência. É isso que nós precisamos entender. A sua luta, irmão, é contra o pecado, contra a desobediência. E essa luta, irmãos, ela é feita de coração. Você luta porque você quer agradar a Deus. Você não está lutando com medo ou com anseios contrários àquilo que deve produzir os sentimentos verdadeiros do seu coração. Eu vou finalizar, irmãos, esse momento. Eu vou finalizar o nosso culto de doutrina terminando a leitura, que ele diz ainda assim, irmãos, por favor, o versículo 18, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Agora, só que esse escravo, irmãos, a gente diz, poxa, mas eu era escravo do pecado e me tornei escravo de Deus? Não, mas esse escravo aqui, ele é diferente. A perspectiva bíblica, ela mostra um escravo que aquele escravo, ele tinha oportunidade, no ano sabático, isso é a cultura judaica, tá? No ano sabático, de ser liberto. Mas, quando o escravo entendia que a melhor vida que ele tinha era com o seu senhor, então ele se tornava um escravo voluntário, porque ele queria ser. Aquela era a alegria dele. Ali se tornou a casa, a vida dele. Então a satisfação da vida agora era servir o seu Senhor. E o texto bíblico diz que aquele homem era conduzido ao umbrais da porta e com uma suvela a sua orelha era furada, que era para dizer, para testemunhar de que ele está ali por livre e espontânea vontade. É o nosso caso. Nós éramos escravos do pecado, irmãos, porque o pecado nos dominava. O pecado, ele nos dominava. Mas quando nós fomos livres da opressão do pecado, agora somos livres para decidir para quem nós queremos ser escravos. E eu decido. Eu sou escravo de Deus. Eu sou conduzido a essa perspectiva porque eu quero, porque eu amo. Porque para mim não tem uma outra vida. Porque para mim não tem, irmãos, uma outra perspectiva. Eu não consigo nem imaginar a minha vida longe do meu Senhor. Longe do meu Senhor. Não tem. E é exatamente baseado nisso, irmãos, que eu conduzo a minha vida. Sou falho, mas entendo a graça. Entendo a perspectiva da graça. Eu quero finalizar dizendo, ele diz assim, versículo 19, ainda do capítulo 6 de Romanos, falo isso em termos humanos por causa das suas limitações. Ele sabia disso, né, irmãos?
Ele sabia das nossas limitações humanas, como diz o texto. Assim como vocês oferecem os membros dos vossos corpos em escravidão, à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam agora a escravidão à justiça, que leva à santidade. Ele sabe disso. O escritor sabia plenamente das nossas limitações. Versículo 20. Quero vocês, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Como que isso é? Como que vocês eram escravos do pecado, mas livres da justiça? Entenda o versículo 21. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Quando eu digo que vocês estavam livres da justiça, vocês não participavam dessa justiça. Vocês não participavam da justiça de Deus porque a vida do pecado o entrelaçava. Vocês não conheciam o mundo espiritual que é hoje, a justiça que foi manifesta para mim e para você na cruz do Calvário. Versículo 22, mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade. E por fim, o que eu espero, que você espera, ansioso, a vida eterna. A vida eterna espera ansioso, a vida eterna na perspectiva da nossa ida daqui. Eu estou ansioso. Quantas orações não faço e bato no peito dizendo Maranata, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E ele está próximo. Os sinais, lembre-se dos sinais. Mateus capítulo 24, lembre-se disso. Reflita sobre os sinais. Último versículo do capítulo, lemos o capítulo inteiro, irmãos. O último versículo diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Continue caminhando, mesmo na sua casa, continue fazendo as suas orações, continue lendo a sua palavra. Agora, mais do que nunca, você pode colocar a sua leitura bíblica em dia. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite, como diz Josué, como diz o salmista, medite nela de dia e de noite. Faça isso, leia, consagre, se inspire na prática da justiça. E não só isso, mas conduza também a sua iniciativa nas redes sociais para levar o bem-estar, o consolo para a vida de outros que ainda não conseguiram ter a revelação que você tem da graça de Deus. Entende isso, irmãos? Você entende isso? E é exatamente baseado nisso que eu finalizo esse momento, eu finalizo esse culto para dizer que o quanto que você é importante, o quanto que você foi resgatado por ação preciosa de Deus. Amém? Eu quero orar. Senhor, quero te agradecer grandiosamente por tua bondade, por tua graça manifesta, por tudo aquilo que o Senhor, Deus, tem nos conduzido. Deus, em meio a tanta atrocidade, estamos aqui, Senhor, não por mérito nosso. Estamos aqui em pé, Senhor, não por mérito nosso, mas porque o Senhor tem nos mantido de pé, o Senhor tem nos ajudado. Através da ação do Teu Espírito, nós reconhecemos isso, Senhor. Reconhecemos que a nossa força não vem de nós mesmos, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Reconhecemos, papai, Deus, que o Senhor tem fortalecido os nossos corpos cansados. Reconhecemos, Senhor, que a nossa mente, papai, às vezes quer entrar na passividade, mas o Senhor, Deus, a desperta, trazendo consciência, trazendo, papai, motivação, trazendo esperança. Senhor, obrigado. Eu te agradeço grandiosamente. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos dado graça. Senhor, obrigado. Obrigado por tua infinita bondade. Obrigado por tua graça manifesta. Obrigado, Deus, pela vida dos meus amados irmãos. Irmãos não só da comunidade cristã, Deus, mas todos os irmãos que estão envolvidos no corpo místico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estão em todas as igrejas
espalhadas aí pelo mundo afora. Senhor, concede graça. Concede, Senhor, concede a eles, papai, perseverança, concede intrepidez, ousadia no Espírito Santo para eles continuarem te servindo. Senhor, em nome de Jesus, está perto, está próximo a nossa ida. Oh Deus maravilhoso, estamos nos aproximando. Oh Deus, e nós não vamos jogar isso fora de modo algum, muito pelo contrário, nós vamos nos fortalecer no Senhor, vamos estar com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, concede graças a eles, concede revelação da luta que eles passam, concede graça para eles resistirem. Eu não oro para que a luta passe, eu oro, Senhor, para que eles sejam fortes, Deus, para passar, Deus, pela luta. Deus, eu sei que as chuvas vão dar contra a casa que está com Cristo e sem Cristo, mas a diferença é que a casa que está na rocha, ela permanece em pé. Aleluia! A que está em Cristo permanece em pé. Então permita, Senhor, que os teus filhos permaneçam em pé. Permita que os teus filhos, Senhor, continuem caminhando na tua direção. Deus maravilhoso, Senhor, permita, Senhor, que eles continuem, Senhor, te amando de todo o coração, colocando a sua satisfação, a sua alegria, o seu vigor, a sua força no Senhor, papai, na perspectiva do teu reino, no envolto do teu Espírito. Ó Senhor maravilhoso, concede graça. Concede graça à tua igreja, Senhor, aos remanescentes da graça, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, aos remanescentes da graça, concede, papai, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, eu te agradeço, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, amém. E amém. Louvado seja Deus, que Deus abençoe, queridos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Deus é maravilhoso.